No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos, estamos chegando com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Esse encontro semanal que temos marcados aqui para que a gente possa bater esse papo legal, trazer assuntos importantes e interessantes para você que nos acompanha em nossos canais digitais. Está com a gente aí no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Se você está conosco pelo nosso canal no YouTube, é importante, claro, você deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos o programa e acompanha aqui o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas eu vou te fazer um convite especial. Se inscreva aí no canal Rádio Grande FM, assim você terá acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses mais de 5 anos aqui do nosso Saúde e Bem-Estar, e tem a oportunidade de rever esses programas, de compartilhar esse conteúdo e de estar por dentro dos principais assuntos e especialistas que por aqui passaram. Aliás, o programa de hoje depois vai ficar à sua disposição para você também fazer esse compartilhamento. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, né, que a gente até estava aqui conversando antes do programa começar, já aprendeu bastante, mas vamos aprender muito mais nessa meia hora aqui de bate-papo. Vamos falar sobre autoconhecimento. Você verdadeiramente se conhece? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho de perfil comportamental. E hoje quem vai nos ajudar aqui a entender um pouquinho a respeito disto é a Gilce Costa. Ela que é analista junguiana, né, e que tem a especialidade, portanto, neste assunto, vai nos ajudar a entender um pouquinho a respeito disso. Primeiro, quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, para a gente falar um pouquinho a respeito disso. Aliás, eu queria que você se apresentasse, né, dissesse para a gente um pouquinho do teu trabalho, de que forma esse teu trabalho com autoconhecimento efetivamente entrou na tua vida e daquilo que a gente vai abordar no programa de hoje. Eu que agradeço o convite. Bom, falando um pouquinho rapidamente aí da minha trajetória, eu trabalhei em banco muito tempo, né? Então, minha formação acadêmica é letras, mas eu não segui por esse caminho. Mas lidar com pessoas, lidar com atendimento, com comportamento, sempre foi algo que me chamou a atenção. Aí, em 2018, 19, eu saí, né, e logo depois, foi meio rápido assim, eu já entrei nesse mundo do autoconhecimento. Então, lá em 2019 eu fiz a minha primeira formação, né, então eu comecei lá com Master, Analista Comportamental, Coaching, PNL, e desde 2019 você vai estar sempre estudando, está sempre atendendo, né. Depois eu fiz algumas formações para atender empresas, desenvolver equipes, líderes. E por último agora a minha pós, né, que me dá o título de especialista em psicologia analítica. E foi dessa forma que entrou na minha vida. Então, primeiro eu comecei aplicando em mim, vivenciando, percebendo as mudanças, né, a transformação, o quanto isso é um divisor de água, sim, né, você toma consciência de muita coisa sobre você, explica muita coisa sobre você, sobre coisas que você ouviu sobre você, que muitas vezes te fere, te magoa, e na verdade aquilo é um potencial que você tem, né? E normalmente a gente não sabe, né? A gente às vezes vai vivendo, vai fazendo escolhas e acaba às vezes até se sentindo perdido por conta disso, né? Muito bem. Você diria que quando a gente fala de autoconhecimento é o conhecimento de si próprio, né? E, inclusive para você se posicionar seja na sociedade, seja no seu trabalho, enfim, nas tuas relações, que nós somos seres humanos, fomos feitos para nos relacionarmos uns com os outros, né? Qual a importância de você se conhecer verdadeiramente para, a partir disso, você conseguir traçar a sua trajetória de vida, seja em relacionamentos sociais ou até mesmo de trabalho? Você passou por esse processo também de repente, ter dificuldades em algumas áreas por conta de não se conhecer verdadeiramente? Sim, bom, a importância principalmente no planejamento de vida, né, nas escolhas que você vai fazer. Então, o autoconhecimento, ele traz um ponto muito importante, que é você saber aquilo que você tem de potencial. E aqui a gente pode entrar um pouquinho dentro dos perfis comportamentais, que se a gente for aplicar uma ferramenta de assessment, né, hoje, então a gente tem 4 principais, que é o influente, que também é o comunicador, né, o dominante, que também é o executor, o estável, que é também o planejador, e o analítico, que é também o... tem um outro nome,
para vocês associarem. O analítico, ele é o conforme, né? No nome em inglês. Então, dito isso, cada perfil vai tomar decisão de uma forma diferente, vai fazer escolhas de acordo com essa energia comportamental. Por exemplo, o dominante, ele gosta de se sentir líder na situação, de estar em domínio da situação. E ele é muito enérgico, ele gosta de fazer as coisas rápido. Então, o lema dele é vou fazer rápido. Então, tomada de decisão é rápido. Isso não quer dizer que é assertivo. Sim. O influente, ele gosta de fazer diferente. Então, a tomada de decisão dele, ele até escuta as pessoas, ele ouve conselhos, mas muitas vezes ele não vai seguir. Então, porque ele gosta de se sentir que está inovando. Ele é muito inovador, muito criativo. Isso também não quer dizer que é assertivo. Porque todos nós temos pontos positivos e pontos de melhoria, né? O analítico, né, ele gosta de tempo, então ele gosta de dados, ele gosta de analisar as coisas, ele gosta de estudar sobre o assunto para daí tomar a decisão. Então ele não toma uma decisão rápido. Isso não quer dizer também, que ele às vezes não perde o time, né? E o planejador, que é o estável, às vezes ele demora demais, porque ele gosta de planejar. Então, às vezes, planeja muito, 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 e às vezes ele também perde esse time. Então, falando um pouco dessa característica principal, então não existe melhor perfil ou pior perfil. Existe o contexto em que esse perfil vai se desenvolver e vai florescer melhor. Sim. Vai se adaptar melhor a situação que está sendo pedida ali, uma vaga ou um cargo de liderança, seja na igreja, seja no trabalho. Dentro de casa também vai ter alguém que vai ser o mais conciliador, aquele que vai ser o que vai dar mais comandos, né? Então, nesse sentido. E é possível, então, de a mesma pessoa ter dois perfis, de repente um dominando mais que o outro, mas ter dois perfis e conseguir conciliar esses dois perfis de uma forma homogênea? Normalmente, quando a gente aplica o teste, que é tipo tirar uma foto do comportamento naquele momento, vai aparecer 1 ou 2. É mais raro de aparecer 3, tá? Mas acontece. E também é mais raro de aparecer 1, mas também acontece. Então, quando aparece 1, a gente já sabe que já está tendo um excesso ali. E normalmente os excessos têm uma contrapartida, que normalmente é onde está tendo algum desgaste, né? E quando a gente vê 3, por exemplo, a gente percebe que já está tendo uma harmonia, já está tendo uma certa conciliação entre esses perfis. Sim. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tem influência, dominância e é analítico. Então, não que ele não tenha o planejador, né, o estável. Tem, mas está ali entre 10% e 15% que a gente considera baixo, né? Então, dentro do gráfico, é uma pizza de 25, 25, 25. Então, normalmente ele só não acessa muito, né? Mas ele tem ali. Sim. Mas é possível sim. Quanto mais tomada de consciência você tem sobre esse conteúdo, né? E você consegue identificar no dia a dia, mais você consegue harmonizar isso aí e usar a seu favor, principalmente, né? Para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para cuidar da sua saúde, Sim. Né? Fazer exercício e tudo mais. Isso explica muito, às vezes, duas pessoas envolvendo a mesma função, uma se sobressai mais que a outra, exatamente em função dessas habilidades, desses perfis, de característica que cada uma tem, em relação àquela mesma atividade? Sim. Por exemplo, se eu colocar o influente, o dominante para trabalhar com liderança, todos lideram, né? Mas vamos dizer que quem tem mais facilidade, quem fica mais à vontade na liderança é quem tem o fator dominância. Porque ele não tem problema em dar comandos. É tranquilo para ele dar comandos, né? E ele também não tem muito problema em ouvir feedback, né? Ele entende, ele tem uma certa frieza de entender que aquilo é para melhorar. O influente também lidera muito bem, mas ele já tem uma certa dificuldade, então ele é um pouco mais de argumentar, ele não é tão objetivo, vamos dizer assim, né? Então ele vai liderar mais na conversa, então a liderança dele é mais por conversa, por relacionamento. Sim. O do dominante é mais por comandos e acompanhamento de prazo. Aí, por exemplo, se a gente bota um analítico, ele já tem mais dificuldade de dar comandos, ele já tem mais dificuldade de se relacionar, de conversar. Então, a liderança dele é uma liderança mais técnica, mais de orientação, mais de acompanhamento de dados. Então, se você coloca um perfil analítico para liderar uma equipe de vendas de alta performance, é claro que um dominante, um influente vão se destacar, porque
precisa ter uma certa energia, principalmente na fala, né? Precisa ter uma comunicação mais aberta, né? Precisa ter mais esse envolvimento com as pessoas, que não é o caso muito do analítico, né? Ele gosta de ficar lá atrás do computador, nas planilhas, é uma liderança mais técnica mesmo. Entendi. Agora, eu queria que você trouxesse, por exemplo, talvez o ponto principal, primeiro você identificar qual é o seu perfil. Ok, identifiquei qual é o meu perfil. De que forma eu posso trabalhar para melhorar isso e utilizar exatamente isso que eu tenho como característica exatamente no meu dia a dia para desempenhar melhor as minhas funções e, obviamente, os meus relacionamentos. Então, assim, um testezinho rápido que eu sempre aplico, né, quando eu vou atender alguém, é os 4 motivadores, né, os 4 principais, né, de cada um tem um principal. Então, é você se perguntar, eu gosto de fazer rápido, eu gosto de fazer diferente, eu gosto de fazer junto ou eu gosto de fazer certo. Então, o dominante, ele gosta de fazer rápido, o influente gosta de fazer diferente, o analítico gosta de fazer certo, ele detesta errar. Sim. E o planejador gosta de fazer junto, então ele gosta de fazer com alguém. Então fica fácil da gente avaliar qual que é o seu. O analítico ele vai falar que é todos, porque ele é perfeccionista, mas não, a gente tem mais um que vai se sobressair. Feito isso, que foi a segunda pergunta? Se a gente pode, por exemplo, eu identifiquei o perfil, vou fazer todos esses dados, eu posso melhorar, de que maneira eu posso evoluir, inclusive a partir do momento que eu tenho conhecimento a respeito disso, porque obviamente você falou, e até quando a gente começou aqui, ó, cada dia a gente vai aprendendo coisas novas e a vida da gente é assim, com as experiências nós somos afetados pelo meio, pelas pessoas do nosso contorno, ou seja, de aproveitar esse conhecimento do meu perfil para evoluir, inclusive dentro da própria maneira de ser, né? Então, como que eu vou aplicar no meu dia a dia? Então, eu identifiquei o meu perfil, então assim como a gente tem pontos positivos, a gente tem pontos de melhoria. Então, o dominante, nessa ânsia de fazer rápido, muitas vezes ele não consulta as pessoas, então ele sai decidindo por todo mundo. Então, esse é um ponto de melhoria. Então, ao invés de tomar a decisão rápido, né, preciso conversar com a minha esposa, com a minha equipe, com o meu colega, com o meu irmão, com quem mais estiver envolvido ali naquela decisão, ou até mesmo se realmente isso está alinhado com meus objetivos, com meus valores, né? Muitas vezes você faz decisões, principalmente de compra, de coisas que você nem está precisando tanto assim, mas por essa ânsia, impulsividade de decidir rápido, você acaba comprando porque é mais barato, porque está na promoção, então e muitas vezes você acaba nem usando, e a mesma coisa para mudar. Então ele não reflete muito, então vamos começar a ser um pouco mais reflexivo, né? Não tome a decisão tão rápido. Peça aí 5 minutos, 10 minutos para refletir um pouco. Tem certas coisas que não vai precisar mais que isso, né? E o influente, por ele gostar de fazer diferente, então o que ele tem aí de ponto de melhoria? Ele não é muito de seguir roteiros, ele não é muito planejador. Isso é bom e também nem tanto, porque acaba trazendo um excesso de improviso. Então, esse excesso de improviso, dependendo do contexto, é um pouco desgastante, entendeu? Principalmente para quem está em volta, né? É legal ter um espírito de aventureiro. Por exemplo, vou fazer uma viagem sem roteiro, né? Mas dependendo do contexto, você está com crianças pequenas, você está com outras pessoas, pode ser desgastante. Então, é nesse sentido. A mesma coisa dentro de uma meta para seguir dentro de um trabalho, de uma equipe, né? Aí vocês combinam uma coisa e aí ele se enjoa muito fácil daquilo, né? Parece que já perde o interesse muito rápido. E aí começa a trazer coisas que não estavam combinadas. E aí vocês estão indo para um caminho, ele está fazendo outro. E aí até que isso se alinhe de novo, né? Então, quando depende de outras pessoas, vai ficando um pouco desgastante. Então, o que você pode aplicar de ponto de melhoria? Olha, eu já sei que eu tenho isso de querer fazer diferente, tá? Mas dessa vez eu vou seguir um pouco o roteiro, né? Vou ver no que vai dar, até por curiosidade. É você ter essa conversa interna com você mesmo, é estar consciente mesmo, né? O planejador, como ele planeja muito, ele demora demais para tomar decisões. Então, e ele gosta de consultar as pessoas. E muitas vezes ele vai nas ideias das outras pessoas. Muitas vezes não é muito o que ele estava querendo. Mas como ele tem uma necessidade de... um dos principais motivadores para ele se relacionar é porque ele se preocupa com as pessoas, né? Muitas vezes ele toma decisão para agradar os outros. Então, isso é um ponto de melhoria. Além de demorar demais para tomar decisão, muitas vezes toma decisão não pensando muito em si também.
E é sempre uma troca, né? Tem que ser Sim. bom para todo mundo. Então, já sabendo disso, se perguntar primeiro se aquilo vai ser bom para mim também, não só para o outro, né? Então, desagradar um pouco, né? Sim. Não só agradar o outro, né? E o analítico, né? Como ele gosta de fazer certo, é perfeccionista, né? Se permitir errar, né? Errar, fazer escolhas e viver a consequência ali daquele erro, porque um dos principais mestres que a gente tem é o erro. Sim. Né? E assim, dentro disso tudo que você está me passando, independente de qual seja o perfil, e aí quando você não entende ele da forma verdadeira, existem frustrações. Porque Exato. você exatamente está tentando fazer algo que você acaba perdendo o controle. E aí como lidar com essas frustrações sem que na verdade eu queira mudar o meu jeito de ser? Porque é o meu jeito, né? Então de repente poder conciliar isso e lidar com essas frustrações para que ela não se transforme em um problema maior do que aquilo que eu já tinha, inclusive antes de iniciar esse processo. É que assim, aí eu vou falar pelo contexto, né, de tudo que eu já atendi até hoje, pelo que eu vivenciei, né? Frustração é uma coisa que deveria ser natural na nossa vida. Tá? Então, assim, frustração não deveria ser vista como algo menor ou fraqueza. A frustração é nada mais um mecanismo de autorregulação. Sim. Então, assim, se você olhar para a criança, né, até a fase de jovem aí, quando ele está frustrado, ele demonstra com tanta naturalidade, ele não fica se preocupando muito com o que vão falar, Sim. o que vão pensar. É claro que tem que ter limites, tá? Então, não tem que ser, é importante que seja de forma respeitosa, tá? Não adianta também querer se frustrar e tacar as coisas na parede e ofender as pessoas, né? Então, não é isso que eu estou falando, tá? Sim. Eu estou falando de que você percebeu que não deu certo, você ficou chateado, frustrado, triste, magoado, seja lá qual for o sentimento, deixa vir. Sim. Tá? Então, assim, não renegue. A pior coisa é você renegar, é reprimir isso. É você lidar, é você sentir. Então, essa é a melhor forma, essa é a forma saudável. Então, quando a gente reprime, quando a gente não deixa vir, quando a gente fica se ocupando o tempo todo para não avaliar, não sentir as coisas, muitas vezes a gente vai somatizar no corpo e isso Sim. não é, né, o que a gente quer. Então, a frustração ela é tão importante quanto a alegria, quanto a felicidade, o amor. É um sentimento e ele tem uma função. Então, Sim. é para autorregular a gente. E até dentro do que você falou agora há pouco, que a gente aprende muito com os erros, né? Ou seja, aquele momento de frustração é de reflexão também, inclusive para analisar aquilo que levou você a essa frustração e tentar, de repente, não repetir isso no futuro e ver outras formas de se fazer. Eu falei agora há pouco também, diante dos perfis que a gente se relaciona com muitas pessoas. Se a gente fala, por exemplo, de ambiente de trabalho, e na grande maioria das vezes pessoas diferentes, de perfis diferentes que os nossos, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né? De como lidar exatamente se eu identifiquei um perfil diferente do meu, dessa outra pessoa, de poder viver em harmonia com ela, respeitando exatamente aquilo que ela tem e tirar aquilo que de melhor ela pode acrescentar a mim dentro da minha atividade, dentro da tarefa que a gente faz de forma conjunta, né? Olha, você identifica que, quando você identifica que o seu perfil é por exemplo, influência e dominância igual ao meu. Eu tenho meu parceiro de vida, né? O meu marido, ele é estável, analítico. Então, é o que a gente chama de oposto, vamos dizer assim, né? Então, dado o momento da nossa vida, e eu já trabalhei com pessoas assim também, que tinham o perfil oposto. Então, é um relacionamento um pouco truncado quando você não tem o autoconhecimento. Então, você começa a levar para o lado pessoal certo comportamento que ele só está sendo ele. Sim. Então, ele o estável analítico, ele é uma pessoa mais calada, ele é uma pessoa mais introspectiva. Então, por exemplo, às vezes você está lá pulando de alegria, dando uma notícia, e ele, que legal, e volta a trabalhar. Isso é muito do analítico, muito do estável, né? Então, eles não demonstram muita alegria, muita euforia, eles são mais introspectivos. Sim. E vice-versa. Então, quando você identifica isso, você para de ficar julgando. Você fala, não, é só o jeito dele. Mas, assim, uma das coisas que eu, principalmente no ambiente de trabalho, que eu percebo que, assim, boa parte dos líderes, eles têm esse perfil de influência e dominância. Então, eles não têm muita paciência com o tempo do estável e do analítico. Eles são um pouco mais demorados. Então, eles são um pouco impacientes. Então, identificando isso, ele vai entender que não é que o cara é preguiçoso, é enrolão, entendeu? Ou ele está demorando demais. É só o jeito dele. Só que é claro,
tem que ter uma boa comunicação. Qualquer relacionamento tem que ter uma boa comunicação. E o que seria essa boa comunicação? Você tem que alinhar expectativas, comunicar o que você está buscando, o que você gostaria que acontecesse e até para a pessoa te falar, olha, vai dar, e alinhar prazos, né? Sim. E aí isso não quer dizer, né, dentro desse exemplo que eu dei, isso não quer dizer que você, por exemplo, não possa acompanhar. Você pode acompanhar sim, né? Que delegar é isso. Mas muitas vezes se pede uma coisa e fica meio solto, né? Não coloca uma data, não coloca um limite, né? Às vezes vai perguntar da coisa quando já precisa acontecer. E aí pode ser que alguma coisa não deu certo no caminho e fica meio em cima da hora para resolver, que é o famoso microgerenciar, ficar apagando incêndio, que a gente fala, né? Que é quando o gestor fica apagando incêndio, tem muito a ver com isso. Essa comunicação não está clara, ela, né, nesse sentido, eu quero isso e espero que você faça isso. Você acha que dá para fazer? A pessoa vai falar sim ou não. Ela falou sim, consegue me entregar nesse prazo? Não deixa para perguntar lá no dia, vai acompanhando. Sim, entendi. Então isso vai trazer leveza, Sim. entendeu? Aí vai te tirar desse lugar de ter que estar apagando incêndio. Muito bem, hoje agora há pouco você falou para mim que dentro dos perfis que tem aí não tem o melhor, o pior, o mais ruim, nesse sentido tudo. Mas quando a gente fala de relacionamentos, pelo que eu percebi dentro do que você está analisando, pode me corrigir se eu tiver analisado errado, pensado errado, parece que o influente é mais fácil de a gente lidar, né, com ele, né? Porque ele acaba sendo mais fácil de você, de um lado para o outro, ele tem essa facilidade do que os outros perfis. Tô certo aí no meu entendimento? Vamos se dizer que o influente, ele tem uma capacidade de cativar mais as pessoas, principalmente porque ele é muito bem-humorado, né? Então, nesse sentido de relacionamento, sim. Porém, dentro desse contexto, né, muitas vezes é só ele que fala. É só ele que muitas vezes ele toma ali o momento e as pessoas começam a falar, ele interrompe, quer colocar a ideia dele, aí a pessoa vai retomar, ela já esqueceu o que ela estava falando, ele não é muito bom ouvinte. Ah, entendi. Entende? Que o estável já é muito bom ouvinte. Então, não é que ele é mais fácil, vamos dizer assim, ele é mais bem-humorado, Sim. Né? Mas tem que ter esse cuidado. Muito bem. Para quem está começando aí essa jornada do autoconhecimento, por onde começar? Aqui acho que talvez seja um passo interessante, de conhecer sobre o assunto, que é o que nós estamos tentando levar para as pessoas. Mas efetivamente, poxa, tem uma ficha aqui, eu preciso evoluir nesse sentido. Por onde eu começo? Eu acho que assim, prático, que eu indico, né, na prática do dia a dia, é primeiro você se perceber. Né? Como que você se percebe no dia a dia, como que você reage a situações externas, seja de estresse ou seja de alegria. Já é um bom caminho, né, para você começar a avaliar algumas situações. Um segundo momento, né, e aí é claro que não tem um jeito e um único jeito de se fazer isso, né, que a gente pode chamar de certo, mas aquele que você mais se identifica, Sim. que é buscar, quando a gente fala a palavra autoconhecimento, não é só você olhar para dentro, mas é uma busca pelo conhecimento, você a partir de você, sem um fator externo ter que estar te pedindo isso. Porque a gente vê muito por aí hoje, eu estou fazendo porque eu quero um cargo de liderança, eu estou fazendo porque eu quero me destacar em vendas. Sim. Então tem um fator externo envolvido e muitas vezes acaba ficando algo muito concreto e não muda muito dentro. Agora, quando você entende que tem padrões repetitivos na sua vida e que, poxa, eu quero viver diferente, quero viver uma vida mais leve, quero conquistar algumas coisas, e aí eu vou buscar conhecimento para isso, esse resto vai ser consequência, maiores vendas, se destacar, ser um bom líder. Então, você estudar os perfis é um começo, é Sim. legal, fazer algum processo, até análise ou terapia, é importante, porque a gente, no dia a dia, a gente não para muito para refletir sobre certos Sim. assuntos. Na terapia você vai fazer isso, na análise, no processo de autoconhecimento você vai fazer isso. Então, o início, o que eu diria aqui que é mais importante é se perceber e, no segundo passo, buscar esse conhecimento porque você está buscando transformação para a sua vida. Não somente para conquistar, o que está, né, coisas externas. É tão interessante isso que você diz, a gente falou agora há pouco questão de frustrações e a gente vive num mundo contemporâneo que é muito complicado. E, inclusive essa palavra, a gente falou do influente, agora o influenciador, né? Ou seja, tem alguém
que faz de uma certa forma e que muitas pessoas o acompanham porque querem ser iguais a ela. Mas aí vai se deparar com essa questão, de repente o seu perfil não é igual daquela pessoa. E aí vem eu queria que você falasse exatamente dos perigos da gente tentar ser igual ao outro sem antes conhecer como verdadeiramente eu sou. Será que aquilo lá realmente está me influenciando ou é simplesmente um modismo que a gente está vendo? Tem um certo risco nisso também, né? Esse é um dos riscos, né? Quando você não tem autoconhecimento, você vai muito pela manada, né? Você vai muito pelo, deixa a vida me levar. Então, não é você sendo protagonista, né? Então, uma questão aí do influenciador é que, além do perfil, a gente tem outras coisas, né? Sim. Que quando a gente aprofunda, a gente vai estudar e mapear valores, a gente vai mapear forças pessoais, a gente vai mapear âncoras de carreira, que é aquilo que te faz ficar naquela carreira, linguagens de valorização de amor. Então, muitas vezes você se identifica com o influenciador porque ele Sim. tem algum valor ali de vida que é mais ou menos o que você tem, porque valores são bem parecidos. Sim. Isso não quer dizer que é o seu perfil. Isso não quer dizer que você faria exatamente como ele está ensinando. É legal a gente se inspirar, mas não buscar fazer igual ao outro, porque muitas vezes vai ser pesado. Sim. Né? Por exemplo, um líder ou um influenciador que tem aí o fator dominância, para ele é leve ficar 30 dias longe da família. Não é que ele não gosta da família dele, trabalhando, né? É que ele não gosta da família? Não, porque simplesmente ele entende que ele pode ficar esse tempo focado no trabalho e depois ele volta e fica um tempo focado com a família. Ele consegue lidar com Sim. isso. E aí vai um estável fazer isso, que já é mais da família, já quer estar mais perto, quer acompanhar o dia a dia, vai ser pesado. Muito bem. Entende? Então, esse é o principal benefício, né? Bacana. Gil, você sabe quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Nós estamos caminhando para o final aqui do nosso programa, mas dentro de tudo que a gente abordou aqui, óbvio, quem tiver mais dúvidas pode deixar o recado e a gente depois passa para Gil, tenta trazer aqui também como resposta. A principal mensagem que fica disso tudo que a gente conversou, da pessoa entender qual é o seu perfil, é a pessoa se conectar com a sua existência lá, na verdade com a sua essência, para a partir daí traçar o que ela quer ser para o restante da vida. Essa é a mensagem que deve ficar para quem nos acompanha. Exato. Eu acrescentaria que, né, como o Jung diz, até a metade da vida, 35, 40 anos, a gente é muito voltado para fora, né, para fazer, acontecer, conquistar. E muitas vezes é o que o mundo está colocando para a gente, é o que as pessoas estão falando que é o certo, que dá mais dinheiro, que dá mais status, né? Isso é muito coisas do ego, né? A nossa essência, não que o ego seja o vilão, tá, gente? O ego, ele não é o vilão, tá? Ele é quem vai viver esse fortalecimento para você se conectar com a sua essência, né? Então, a nossa essência, muitas vezes, não é ouvida. E no sentido assim, você tá indo, tá conquistando, mas você sente que tem alguma coisa aqui dentro, parece que não tá legal ainda. Então, muitas vezes é porque agora, né, agora vai entrar a questão do propósito, que não é nem essa questão da banalização que a gente ouve por aí do propósito, mas o propósito que faz sentido para você, que é aquilo que te nutre, que é aquilo que te faz feliz, que não tem dinheiro que vai pagar. Então, isso vem da sua essência. Então, a mensagem final que eu deixo para vocês é que não esperem, né, que chegue num momento assim da vida mais alto, né? Você pode buscar o conhecimento desde sempre, né? Para tomar essas decisões e para viver isso, né? Uma vida que te nutre, um trabalho que te nutre, um relacionamento que te nutre, que tem a ver com a sua essência. Bacana. Obrigado, tá, por vir conversar com a gente. Acho que foi de bastante aproveito tudo que a gente falou. Que fica, então, portanto, essa mensagem, de repente, você se conhecer melhor e ter a oportunidade de realmente viver aquilo que você gosta, como está dizendo aqui a Gilce, a respeito disso. Quem quer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, de que forma as pessoas te encontram, como as pessoas podem, de repente, saber um pouco mais a respeito disso tudo? Bom, tem meu Instagram, que está lá em construção ainda, que é o @gilcecosta, né, com 2 A no final. E também eu tenho um portfólio no Psicoterapia na Rede, né, que o nome é esse mesmo, Psicoterapia na Rede, você coloca lá pelo meu nome, você vai achar lá. E pelo Instagram eu respondo, tá, gente? Só me
só me chamar lá. E eu Obrigado quero por agradecer. estar aqui com a gente, tá? Obrigada, Volte eu que sempre. agradeço. A você que nos acompanhou aí, estava com a gente no Facebook, marque seus amigos, compartilhe esse conteúdo, pense que de repente isso possa ser muito bom para outras pessoas também terem esse conhecimento. Você estava com a gente no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal, você terá acesso a conteúdos exclusivos, esse vai ficar à sua disposição para você compartilhar. Saúde e Bem-Estar fica por aqui, na próxima semana estaremos de volta. Um abraço, até lá.